Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo A Arte de Ensinar e de Aprender, 1934. Uma boa e despretensiosa conversa, um retrospecto repousante numa rara tarde tranquila sobre coisas observadas por experiência direta e sobre conceitos emanamente desta nossa vida de missionários do ensino, conceitos que ressurgem aqui, por um momento, naquele aspecto particular em que se apresentam e como eu os sinto. Conversa rápida, feita laconicamente e com franqueza toda pessoal, como é do meu feitio em todas as sensações e interpretações da vida. Isto é devido ao meu instinto irrequieto, que deseja caminhar a todo custo fora dos caminhos batidos, numa procura anelante de uma realidade mais profunda do que a aparente e, todavia, sempre concreta e imanente de fatos vividos. Não é verdade que não é tanto em si mesmas que as coisas interessam, quanto pelas vibrações que despertam em nós, não tanto pelas pulsações intrínsecas, quanto pelas sensações que fazem brotar em nossas almas. As coisas do mundo, inertes e iguais para todos, estão em seu lugar. Parece que somente o nosso olhar as anima e seja belo apenas vê-las, não na sua nua realidade objetiva, mas refletidas no tormento de nossa alma viva. Neste espelho parece que se reveste de uma beleza nova a interpretação de quem a sentiu profundamente, nos guia em face das coisas mais simples e comuns a uma nova interpretação inesperada, possuída da magia de dar de si uma nota que reconhecemos, mas que todavia não sabíamos achar. Quantas vezes nas breves pausas, e quem ensina sabe muito bem como são breves, transigindo com a áspera tensão nervosa de quem se senta à cátedra, ao perpassar os olhos na pequena multidão de cabeças irrequietas, parei para pensar, olhar perdido ao longe em tantos problemas com que nos defrontamos e agitamos na escola. Eles parecem pequenos, reduzidos, como estão nas fórmulas de um regulamento ou de um conceito esquemático preposto a uma atividade, às vezes quase mecânica. Entretanto, são os grandes e tremendos problemas da vida e da personalidade, imensos na sua substância, exorbitantes do saber humano, insolúveis pela ciência moderna. Naquelas pequenas cabeças travessas pulsam as milenárias leis biológicas, exatas, fatais, absolutas na sua tão vasta elasticidade, entrelaçando-se os mais árduos problemas de psicologia. A alma das crianças, livre ainda, pela graça de Deus, da consciência reflexa que a educação proporciona, esconde sob o belo manto da mentira a sua inocência, os seus movimentos e ímpetos, todas as reflexões de seus raros repousos, a efervescência de sua primeira explosão. Revelam-se-nos com a rapidez da intuição aqueles problemas psicológicos, todos tão evidentes e tangíveis para os olhos de quem sabe ver profundamente até alcançá-los. Como é feita, então, esta alma humana a ser educada? Por qual caminho o pensamento a penetra? Quais as razões que despertam? Como funciona aquele complexo organismo psíquico? Surge diante de mim, mesmo nas simples e pequenas coisas da escola, além de todas as tarefas e dos trabalhos pedagógicos, este formidável problema da personalidade humana, o problema da sociedade por vindoura, a nova e mais elevada ciência do futuro. Psicologia individual e coletiva, afeta e disciplina, diferenças de temperamento e de adaptação, ensino em massa e contato individual, misonoísmo escolástico, sobrevivência de critérios superados que, todavia, não podem morrer no meio de tantos duelos e tantas formas.
como tudo agita este conjunto de forças e de correntes que parecem quase reais, porque não são perceptíveis, e que porém tudo regem e ressurgem em qualquer parte, em cada momento, com a potência animadora que somente as causas invisíveis parecem poder ter. Não desejo dizer nada de precioso, não quero conclusões. Desejo nessa conversa agitar somente um pouco estes conceitos na expectativa de que do seu movimento nasça um choque, uma reação, qualquer ideia talvez útil e nova que silencie outras ideias. A psicologia coletiva da classe é sempre muito inferior, como acontece em todos os fenômenos dessa espécie. A psicologia individual cai nela, de súbito, o nível de educação de cada um. Um jovem na massa ousa aquilo que jamais faria sozinho, isolado diante de sua consciência. Esta se abandona na coletividade a uma inconsciência ou consciência mais elementar e mais baixa. É isto o que o professor tem diante de si na sua cátedra, impondo-se-lhe sistemas de domador. Vencida e domada, porém, esta menos evoluta alma coletiva, com os meios menos refinados que ela exige, o professor poderá, pois, fazer ressaltar, pouco a pouco, as superiores personalidades individuais. Aqui se inicia o trabalho de distinção e sobressaem de súbito os diferentes tipos, antes confundidos no conjunto: o tímido, o sensível, o fraco, o inteligente, o obtuso, o improvisador, o mentiroso. Quantos matizes! Encontramos aí a sociedade inteira, porque nesses pequenos existe a alma humana que se arroja na vida com todas as suas ilusões, fraquezas e belezas. O espetáculo merece ser visto. Quantas diferenças de estilo e de atitudes apresentam os jovens, quando interrogados um a um. Começa então nessa segunda e mais íntima fase do contato psíquico um trabalho de penetração mais profundo, que conduz o olhar do professor à alma de cada jovem. Da soma e fusão desses olhares individuais surgirá depois um olhar mais profundo de conjunto, que abrangerá toda a classe. Então, e somente então, o professor conhece e possui na realidade, em suas mãos, toda a classe. Somente agora nasce aquela comunhão de espírito a que se pode verdadeiramente chamar de obra educativa. Esta posse da alma individual do aluno pode ter uma influência sobre a sua vida. Inicia-se aquele trabalho de compreensão que deixa vestígios mais profundos do que a pura erudição. Aquela obra de ascensão da fase de luta que implica o duelo do ponto faz o jovem mentir, afasta-o do professor que lhe parece um inimigo. Segue-se a fase mais alta, na qual a fadiga inútil, o atrito do choque recíproco e contínuo desaparecem e o aluno se torna um filho que trabalha de acordo e com a mesma fé do pai. Agora o nosso olhar se desvia dos escolares para aquela figura que se move na cátedra, sobre a qual vemos as grandes imagens e os símbolos mais venerados. O que se move naquela figura? Alma, corpo, paixão? Se todos os trabalhos humanos pudessem ser reduzidos ao conceito de puro utilitarismo, é certo que o trabalho de ensinar e de educar é o mais inadaptado a esta redução. Se a redução, qualquer que seja, pudesse ser transformada por um espírito nobre em missão, sabendo ver e exaltar o lado moral, nenhuma obra excede em grandeza a esta do educador, obra superior a toda a classificação humana e reconhecimento exterior. Fixa o peso específico da pessoa moral e coloca-o no seu plano, em sua altura, no qual se equilibra, permanece, vive e vence espontaneamente. Eis o verdadeiro espírito da escola, o conceito vivificador que, no meio das áridas noções, faz nascer um ímpeto de conhecimento e de superamento. Eis a vibração profunda que tudo mantém e vitaliza, sem a qual tudo se torna morto, árido, frio, mecânico, insuportável e inútil. Então a aula, antes fria, se aquece.
aquela atmosfera feita de muralhas, de cátedra, de bancos, tão árida e pesada para os jovens, floresce de um não sei que milagre de emoções, que são talvez as únicas de todo o trabalho de escola que recordamos com alegria e que restam. Infeliz de quem fizer da cátedra um instrumento mecânico sem alma, mesmo sendo perfeita a execução dos regulamentos e das formas burocráticas, máquina que funciona sempre objetivando manter em pé uma posição em um estipêndio. O ideal, se bem que invisível, imponderável, é uma força tão substancial na vida que, sem ele, como acontece a todo corpo sem alma, tudo se acabrunha e morre. O princípio hedonista do ut des, base do mundo econômico, não pode, em alguns casos, sobretudo neste pastar. Em torno a esta base da vida social, qual é a escola, não é suficiente mover-se com a psicologia, mesmo honesta, de trabalho, mas é necessária uma paixão pelo bem. De outra maneira, traímos e matamos a alma humana. Esta paixão de superamentos espirituais pode ter uma outra manifestação irradiante, além do âmbito educativo da escola, num campo ainda mais vasto, aquele no qual o professor se julgue parte integrante e construtiva das forças culturais e espirituais da nação. Não é esta missão ainda mais alta? A quem será, portanto, confiado o trabalho das criações do pensamento e das funções intelectuais de um povo, se não é esta elite que justamente se aparta do furor da luta econômica, do comércio e dos negócios? Que coisa mais bela do que a figura de um professor modesto que, terminando o trabalho de educador de jovens, retempera o seu espírito em missão mais grave de educador de homens. Pousa nesta atmosfera de conceitos e passa as noites insones, pela alegria de se sentir seja apenas uma gota viva no oceano vivo e consultivo do pensamento da nação em marcha. Não é talvez a mais nobre alegria humana e a mais evoluta das fases da vida terrestre, esta na qual o mais alto centro das sensações emotivas e vitais é transportado do nível vegetativo e passional para o pensamento e as criações conceituais? Desta maneira, a nossa conversa nos leva longe, a outro problema, o de saber, de aprender, para depois criar no pensamento. Qual é a técnica misteriosa disto? Aqui já a turba escolar desapareceu. O problema é mais íntimo e mais elevado, e se a mente adulta o observa em si mesmo para depois tirar deduções que iluminem também a comunicação do saber, que é o problema escolástico. No estudar e no aprender, nós nos apegamos às formas mais empíricas. Acreditamos que esta arte consista no ler, repetir e reter, aplicando esse sistema de ensino aos jovens. Mas, se considerarmos a essência dos fenômenos psíquicos, de que complexo entrelaçamento de vibrações são eles a síntese, seja no colóquio ou na conferência, nos quais a ideia sobe da palavra à psique, assim como no estudo silencioso e solitário, no qual a ideia emerge da leitura, capacitamo-nos de quais interferências de onda, de quais captações subconscientes e, em alguns casos, de quais imersões em correntes psíquicas a nossa mente é suscetível. Ou atiramos a mente, seja ensinando ou estudando, um alimento que ela o assimila por si, quem o sabe? E se o pensamento não é como se suspeita, se é, como tenho razões para crer, uma vibração elétrica em ondas ultra curtas, do comprimento da ordem de um micron. Aqui revoluções, aplicações, métodos psíquicos, didáticos e escolásticos, poderia tudo isso nos valer. E se a ciência abrir as portas deste mistério, que é a psique humana, que coisa será o estudo e a escola no ano 2000 ou 3000? Fantasias pueris e distantes? Não creio. É um fato verificado para quem possui o hábito de criação intelectual que esta não resulta absolutamente das vias da consciência normal cotidiana
que nos é tão útil nas necessidades e correlações da vida. Parece que o progresso da racionalidade consciente e reflexa seja como que suspenso, porque para as construções superiores, um mecanismo mais íntimo e complexo deva ser posto em movimento, confiado a uma parte mais profunda do nosso eu, onde a consciência e a vontade chegam com luta, ou absolutamente não chegam. Essas coisas não são novíssimas e estranhas, mas velhas como o homem. Somente ainda não foram analisadas cientificamente. Há muito que os poetas possuem as suas musas e os músicos a inspiração. Wagner, no seu diário de vida veneziana, falava de um louco, o seu Tristão. Aquele louco surgiu-me claramente. Eu o transcrevi rapidamente, como se o conhecesse há muito de memória. Perozzi diz que o compor é para ele uma necessidade impulsiva de temperamento. Chopin compunha uma espécie de êxtase. Não são talvez os artistas antenas sensibilíssimas, estendidas no infinito, aptas a registrar vibrações misteriosas? E não são todos assim? Penso em Mussorgsky, em Minsky, Korsakov, Stravinsky, Ibsen, Dostoiévski, etc. E não sei por que me vem à mente justamente nesta hora. É um fato que todas as mentes, sejam de artistas, cientistas ou mesmo santos, cada uma em seu campo, todas as vezes que se projetaram ao alto para arrebatar uma nesga do grande mistério das coisas, verdadeiros tentáculos, a evolução e antecipação atira de encontro ao desconhecido, adotaram qualquer meio que foge à racionalidade comum. Parece coisa pedestre, de uma dimensão inferior, condenada por sua natureza a nunca se elevar acima do plano no qual se move ao infinito trabalho de análise sem esperança de síntese. A minha audácia reside no considerar este método até agora de exceção. Deverá ser normal por evolução. Não nos provaram e ensinaram 50 anos de materialismo, a evolução orgânica daviana e milênios de vida das religiões não nos ensinaram a ascensão espiritual? Unamos esses dois conceitos e teremos uma evolução única, psíquica como criação biológica. A linha da evolução se delineia, no começo, por tentativas em casos esporádicos, por acenos embrionários, a princípios supernormais, com uma tendência lenta, gradual e tenaz nas suas normas de exceção. Tratar-se-ia ao mesmo tempo de um método de indagação radicalmente novo e diferente daquele que o precedeu, dedutivo e indutivo, que tanto criou em toda a ciência moderna. Passar-se-ia ao método intuitivo que revolucionaria o pensamento humano. Fantasias de Ciar. Se a ciência deseja decisivamente penetrar no íntimo mistério das coisas, é necessário um veículo mais rápido, um instrumento mais agudo, e não seja a razão, porque deveremos crer que a ciência já não sabe dar senão produções mecânicas e nada mais. Por que deveremos crer que a ciência já não sabe dar senão produções mecânicas e nada mais? E por que a inspiração deve limitar-se unicamente às formas artísticas e poéticas? Por que não poderá ser uma nova inspiração filosófica, matemática, social, moral, científica, não excepcional como até agora, mas normal? Por que esta arte de sentir por via imediata não poderá se tornar, por evolução, um método normal de investigação em todos os campos de saber? Neste psiquismo superior, o pensamento é mais potente e nasce espontaneamente, sem trabalho e sem fadiga, que poderá então aflorar do mistério das coisas. É audaciosíssimo, mas não é absurdo pensar na generalização futura do método intuitivo, hoje excepcional. E quem sabe se, dentro de alguns séculos, não se estude e se aprenda a custar de métodos de sintonização. A fadiga dos livros seja substituída pela harmonização vibratória do ambiente. Já possuímos os receptores de rádio e televisão. Sabe-se que a matéria é,
no fundo, energia e que o pensamento é energia que se transmite por ondas. Não é absurdo que se possa, sondando o mistério do subconsciente, alcançar a transmissão do pensamento por sintonia. A sua assimilação dar-se-á não com fadiga do estudo, mas por recepção de um transmissor funcional como distribuidor e recompositor do pensamento por via conceptual direta, sem forma de língua ou palavra. Este método da intuição, pelo testemunho dos que não podiam criar senão pela inspiração, teria a enorme vantagem de suprimir a fadiga. Alguns automatismos do pensamento serão já de experiência comum e utilizáveis também como métodos didáticos. Quem não observou que aquilo que se leu e estudou à noite renasce facilmente diante da mente pela manhã. Existe, pois, ao que parece, a possibilidade de confiar ao subconsciente uma tarefa a cumprir independentemente da vontade, da consciência e, portanto, sem esforço algum. O subconsciente parece ser máquina obediente a que se possa confiar a execução de um mister quando, por um processo autossugestivo, lhe tenha sido concedida a ordem. Poder-se-ia desta maneira pensar uma ideia e depois abandoná-la, porque aquela parte do eu que independe da consciência contínua a desenvolvê-la sem fadiga, amadurece-a sem atenção, desenvolve-a e leva-a depois à consciência mais tarde completa e adulta. Isto não é absurdo, porque sem dúvida o eu é muito mais vasto que a consciência e grande parte dele existe e age além dela. Há, fora do poder desta, um grande reservatório de saber que não aflora senão em casos especiais. Há um armazém onde as impressões se elaboram, quem sabe por que processo. Todas as coisas, funções orgânicas, como a respiração, pulsações cardíacas, movimentos peristálticos e outros, não são confiados ao subconsciente, isto é, a uma consciência que não chamarei inferior, mas pré-formada, no qual os atos, por automatismos, já estão fixados definitivamente. Isto poderíamos levar ainda mais avante. Admitamos que a consciência não seja consciência, vontade e fadiga, enquanto for automatismo em formação, e que a tendência da sua evolução, assim como o resultado do seu funcionamento, consista num estado de estabilização, no qual todos os produtos conquistados no trabalho concluído se fixam por automatismos, transformando-se da tarefa à execução, do obstáculo a superar e da meta a conquistar em qualidade adquirida, ideia inata, instinto inato na sua personalidade e nela indestrutível. Aqui deduções, seja no campo do estudo individual, seja no do ensino, pode conduzir o conceito deste fixar-se por assimilação no subconsciente de todas as experiências, noções e impressões da vida. E o conceito deste processo de estratificação da personalidade em contínuo desenvolvimento, incremento por dilatação da consciência e desta absorção em forma indelével de tudo o que alcança a psique em si mesma como parte de si mesma. Se a ciência soubesse encontrar a via para alcançar as impressões no subconsciente, como tenta os meios para penetrar na estrutura atômica, não poderia também, assim como da desintegração do átomo, se alcança a energia gratuita, realizar um aprendizado sem fadiga? Poder-se-ia deduzir uma outra observação, que o estudo não deveria ser somente um processo todo exterior de aquisição de noções. Para acumular noções de fatos, a pura erudição não bastam os meios de registro mecânico, a começar pelas bibliotecas. Por essa razão, por que perturbar a psique? Isto é tanto mais verdadeiro quanto parece que, da ciência que se aprende na escola, depois que foi toda despejada no estômago cheio do aluno, nada é muitas vezes levado para a vida. O estudo deveria ser, sobretudo, a arte de orientação no saber, trabalho de formação da mente e da consciência, maturação substancial da capacidade cultural e não colagem de noções.
Em outros termos, deveria ser um exercício tendente à formação do automatismo do pensar, à transformação do ato de pensar, tão exaustivo, incerto e imperfeito nos poucos evoluídos, como é a maioria dos homens crianças, em ato automático, espontâneo e instintivo. Tornar-se-ia ato sem fadiga, cheio de alegria e irresistível necessidade. Como são na sua satisfação todos os instintos, uma vez verdadeiramente fixados na consciência. Explicam-se assim certas paixões raras, mas que existiram e existem, da curiosidade no saber, caso em que o pensamento representa uma função normal, instintiva, uma necessidade vital, não uma exaustão. Parece então que o centro da vida se desloca do nível vegetativo, orgânico das paixões para o nível da concepção e do pensamento. Aí a personalidade vive espontaneamente, sem aquele esforço do qual tenta fugir, como diante de um sofrimento, todos os dias com tanta tenacidade os nossos alunos. A minha palestra levou-me longe, ao mundo onde os campos mais complexos e novos da ciência convergem e os audazes mais elevados aguardam para investigar, descobrir e concluir. São coisas distantes, talvez menos do que se crê, mas coisas do amanhã. Lá se encontra o futuro do pensamento humano e também da escola. A humanidade caminha, entretanto. A psicotécnica, digo sem ironia, talvez não seja apenas uma palavra nova, como frequentemente se usa na ciência, para dominar coisas e velhas noções. São essas expressões necessárias e naturais, pois que os movimentos psíquicos em todos os campos são transformações biológicas. Estes são os fatos, e é uma realidade que este movimento mundial tomou o pulso e arrasta o pensamento do mundo com uma força e uma velocidade sem precedente na história.